Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus te abençoe grandemente e todos os que estão aí na Guatemala e também os que estão aqui presentes, locais e internacionais. Que Deus nos abençoe grandemente nesta manhã de vitória. Também todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países. Nesta manhã, estaremos vendo e escutando a mensagem, o mistério da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pregado em 12 de abril de 1998, aqui em Cayey, Porto Rico. Vamos buscar a escritura que ele usou ali, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 1 em diante, onde diz: depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, e num estudo, nessa escritura, aí ele colocou, em primeiro dia, depois do sábado, no dia de repouso, no sábado, escreveu sábado, é igual, tipo da sétima era. Ao amanhecer do primeiro dia, e aí amanheceu o domingo, tipo da oitava era de ouro. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora passamos um momento ali ao Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículo 6, que é o mesmo relato deste momento histórico da raça humana, qual foi a ressurreição do Senhor. E vejam no capítulo 24, versículo 6. Diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. E ele, num estudo também, ali nessa escritura, escreveu: estes anjos, estes anjos acompanharam Jesus em seu ministério e sabiam o que Jesus ensinou. Há umas mensagens que ele nos fala, porque recordem que no Monte da Transfiguração apareceram ali Moisés e Elias em seus corpos teofânicos e estavam falando com aquele que ia ser adotado, da ida a Jerusalém, ou seja, do trabalho que ele realizaria na cruz do Calvário. Tinham conhecimento de toda essa obra que o Senhor realizaria em sua primeira vinda. Porque eu havia dito em São Mateus capítulo 20,
Versículo 18. Vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. No terceiro dia, ele ressuscitará. Ele ressuscitará. Ele já tinha falado o que ia ocorrer com ele e que ao terceiro dia ia ressuscitar. E vejam, num estudo bíblico, ele escreve: nenhum líder religioso profetizou, disse, entre parênteses essas duas palavras, nenhum líder religioso profetizou, disse que iria morrer e aos 3 dias iria ressuscitar, exceto Jesus. E quem mais? Moisés e Elias. Ou seja, que nenhum líder religioso disse que em 3 dias ia ressuscitar. Somente Jesus e Apocalipse 11. Nesse mesmo capítulo que estamos lendo de São Mateus, capítulo 28, já ao final, no versículo que ele terminou ali para... Depois lemos quando ele estiver lendo ali, versículo 10 do capítulo 28. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Podem sentar, por favor. No livro de citações, na página 145, parágrafo 1295, este é um extrato da mensagem Já Saiu o Sol. Diz: na manhã de Páscoa, não somente ele se levantou, mas que seus beneficiários se levantaram com ele. Eles estavam em Cristo, em sua crucificação, eles estavam nele, em sua ressurreição. Somos seus beneficiários, vivificados depois de estar mortos em escuridão, em um mundo escurecido de incredulidade, onde igrejas e denominações, e assim sucessivamente, tinham nos tirado. Há algo em nós chamando: ó, queremos Deus, e estamos famintos e sedentos de Deus. Nos uníamos com os diferentes igrejas metodistas, bautistas, pentecostais, presbiterianos e quantos mais, e ainda havia algo errado. Só não podíamos encontrar ainda. De repente, enquanto andávamos em escuridão, nos chegou a grande ressurreição na manifestação da palavra prometida de Deus. Somos os beneficiários da sua ressurreição, vivificados depois de estar mortos no mundo e pecados e delitos. Ele nos vivificou juntos com ele, levantados com ele, agora sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E desenha uma pedrinha angular. E também do lado desenha as eras e a pedra angular. Na mensagem, quem desceu é o mesmo que também subiu sobre todos os céus, pregado 11 de abril de 2009, aqui em Caiei, Porto Rico, nos diz nosso irmão William Soto. Agora, quem desceu, levando nossos pecados, levando longe, levando-os e regressando, devolvendo ao originador, ao diabo,
remetendo-os. Recordem que quando você envia uma carta, coloca na parte de cima quem é o remetente. E se a pessoa a qual você envia não recebe, é remetida a você. E os crentes em Cristo, ao receber a Cristo, então, os pecados, Cristo os toma e o remete ao originador, ao diabo. Porque é que não queremos recebê-los, são devolvidos ao originador. Isso é feito através do sangue de Cristo, não há outra forma. Na mensagem, a restauração da árvore noiva. Por isso, temos que deixar esses erros e pecados que já foram lançados ali, deixá-los ali. Não estar buscando e rebuscando e tirando-os. Porque se encontrarão depois nas mãos das pessoas. E depois não há forma para devolvê-los ali, porque ele já não está no trono de intercessão. E, consequentemente, para poder levá-los ali, tem que ser colocados ali da mesma forma em que essa pessoa que atuou ou fez isso, esse erro, ou essa falta, ou esse pecado, a mesma maneira que essa pessoa lançou ali, teria que essa pessoa que tirou dali, tem que fazer o mesmo. Mas, como ele já não está no trono de intercessão, no céu, ali o que há é juízo, então, ao tê-los na mão, o que vai fazer? Receber o juízo divino. Por isso, temos que ter muito cuidado em tirar coisas dos irmãos, tirar suas faltas ou erros. Isso deixamos ao diabo, porque isso pertence ao diabo. Na mensagem, a restauração da árvore noiva, na página 40 nos diz, embaixo, e a página 41, parte da 41, diz: os frutos não crescem na parte baixa no tronco, mas no mais alto da árvore. Onde é que o sol dá primeiro na árvore? Oh, glória! Na luz do anoitecer, o sol dá na árvore no mais alto. E ele escreve o sol na copa da árvore. E uma pedra angular e as eras na copa da árvore, não nos ramos mais baixos, mas nas mais altas, onde o fruto amadurece. E escreve: o fruto amadurece na copa. Amém. O amam? Eu creio com todo o meu coração. Ele podará todo o ramo organizacional, até que fique somente a copa da árvore. Ali ele tomará seu fruto. Deus os cortou e não virá diante da presença de Deus. Estão mortos. Não sairão na primeira ressurreição, mas estarão com o fruto da videira. E isso, nessa mensagem, já saiu o sol. Numa das mensagens, ele escreve ali algo. Vejam, na página 11 dessa versão de Já Saiu o Sol, diz: agora, a própria essência da mensagem que foi enviada, ele ressuscitou dentre os mortos. Nós, como beneficiários seus, os que compartilhamos a sua ressurreição, recebemos benefícios de tudo isso ao provar ao mundo que ele sim vive. Não podemos fazer somente com palavras. Não podemos conseguir por meio de alguma tradição humana. Somente refletimos exatamente o que estamos focando. Agora ele desenha ali uma pedra angular e as eras. E na parte das eras, ele escreve: já estão mortos. Agora vejam aqui, onde estamos lendo. Ali ele tomará seu fruto
Deus os cortou, os podou, e não virão diante da presença de Deus. São mortos. Não sairão na primeira ressurreição, mas estarão com o fruto da videira original de Deus. Eles estarão no grupo organizacional, mas não virão com o fruto da videira. Vejam, Deus nunca produziu uma organização. A igreja fundou a organização e Deus cortou sua linha de vida, o separou da árvore. Seu fruto é organizacional, mas se a videira verdadeira produz algum ramo, produzirá os mesmos frutos que o original. A primeira árvore cresceu e Roma enviou seus insetos para destruí-la. Mas dessa vez, Deus produzirá uma árvore que crescerá tão alto que Roma não poderá tocá-la. E escreve a carpa. A árvore vai de um lugar a outro, de uma dispensação a outra. E escreve dispensação da graça a dispensação do reino. De Lutero passa a Wesley, de Wesley a Pentecoste, e de Pentecoste passa a palavra. É ressurreição de novo para o verdadeiro crente da sua sempre verdadeira palavra. E escreve Páscoa, a ressurreição. É Páscoa, a ressurreição. Deus tem povo por onde quer. Chegou uma ressurreição. Chegou a ressurreição. Chegou Páscoa para eles. Por quê? Eles ressuscitaram, amém, de credos e denominações. Saíram delas. É Páscoa outra vez. A semente real esteve escondida nas raízes, a palavra escondida aí por anos e anos. E agora começa a ser revelada. É Páscoa, predestinada desde antes da fundação do mundo. Esta igreja começou a se colocar de pé. E há um escrito de uma mensagem também que ele escreve: a ressurreição de Cristo Jesus tem que se materializar em cada semente de Deus que estava em Cristo. E desenha uma pedra angular. E embaixo, e na igreja, como corpo místico, e desenha outra pedra angular. Notem como Deus predestinou no princípio, vou dizer de qualquer forma, para restaurar sua primeira árvore em 3 dias depois de sua morte. Depois de morto, a primeira árvore restaurou em 3 dias. A primeira árvore é Cristo Jesus em sua primeira vinda. Isso é correto? O restaurou. Assim que a árvore da noiva, a árvore noiva também vai ser restaurada em 3 eras. 3 etapas, ou melhor, em 3 etapas será restaurada: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. 1, 2, 3. Vem vocês? Depois de 3 dias, a primeira árvore foi restaurada ao original, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. Jesus regressa ao mesmo Jesus, fazendo as mesmas coisas. Ao final do 3º dia, os sinais apareceram. Não ao final do 1º dia. Oh, irmão, espero que você esteja recebendo. Ao 3º dia foi quando a real manifestação de Cristo foi conhecida. Ao final do 3º dia, ele escreve: ao 4º dia. No 1º dia, morto. Ao 2º dia, houve um rumor, mas ainda estava morto. Lutero, Wesley, ao começar o 3º dia, se escutava um rumor. Nada no 1º dia, Lutero, e nada no 2º. Mas no 3º dia, a dispensação do Espírito Santo, dispensação da graça, houve um rumor de que ele era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas ao final do 3º dia é onde ele se revelou. Vem por eles, vem entre seu povo, e disse: vejam-me, sou eu mesmo.
as formas mortas chegaram até Pentecoste. Então começou o rumor de que ele era. Agora, no último dia, ele está conosco, se movendo no nosso meio. Ao final do terceiro dia, e escreve quarto dia, que é a era da pedra angular. Ele apareceu e mostrou o sinal da sua ressurreição, de que ele está vivo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Frutos vivos da sua presença, frutos vivos da sua presença. Estão recebendo? Se manifestou ao final do dia, em que apareceu todo, sua igreja. Por quê? Porque se juntaram os que estavam de acordo ao final do terceiro dia, ou seja, ao final da sétima era da igreja. E ele diz, se juntaram todos os que estavam de acordo. Último dia é igual, sétimo, me desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, onde ele diz, ao final do terceiro dia, aí desenha para a pedra angular, que é o que vem depois desse terceiro dia. Ou seja, depois de onde ele nos colocou nesse tempo e nos disse que estávamos na sétima era e que a dispensação da graça ainda não tinha se fechado. Nisso foi em 2000. Vejam, houve um entrelace, como há nas dispensações, houve um entrelace de dispensação. E ainda em 2017 e ainda 2018 estava a dispensação da graça já chegando ao seu final, até que se fechou e se abriu em cheio a dispensação do reino, qual está se entrelaçando com o reino milenial. Agora continua dizendo, agora, quem morreu e em espírito, estou na mensagem que comecei a ler do irmão William, agora, quem morreu e em espírito, corpo angelical, teve que ir ao inferno. Ali teve uma luta, e tudo que aconteceu lá vai se repetir aqui na Terra, porque para este tempo final, o inferno se abre, a quinta dimensão, e vai estar sobre a Terra. Por isso ocorrerá aqui na Terra, e esse ministério que operou lá em Cristo e por Cristo, operará novamente. Na mensagem já saiu o sol, dessa versão na página 14, nos diz, notem, esse foi o primeiro grão de trigo de Deus que tinha sido levantado dentre os mortos. O primeiro grão de trigo de Deus, pelo poder vivificador de Deus. Deus vivificou sua vida, o levantou dentre os mortos. E ele foi a primícia daqueles que dormiam, a primícia. E escreve do Antigo Testamento. Ele era esse feixe. Esse é o porquê eles tinham que mover esse feixe. Porquanto era o primeiro que veio ao amadurecimento e foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que o resto deles viria e esse era um sinal. E hoje em dia, porquanto ele era o primeiro filho de Deus, ao chegar a completo amadurecimento para estar em Deus, ele foi arrancado da terra e é movido sobre o povo. Oh, que lição gloriosa! Pelo poder vivificador, o primeiro, mesmo que ele teve, o qual ele tinha sido tipificado muitas vezes, como veremos mais tarde, que ele foi tipificado, mas isto é realmente as primícias dos que dormiam. Ele foi movido sobre a semente prometida, que tinha promessa de vida. Ele foi movido no dia de Pentecoste, quando ali veio um som do céu, como um vento forte, poderoso,
movido e foi movido sobre as pessoas pentecostais que estiveram em cima em Pentecoste, esperando pela bênção que vinha. E para ser movido novamente, percebemos, neste dia final, conforme a Lucas 17:30, no dia do Filho, Sunday, novamente nos filhos, que o Filho do Homem se manifestar, ou movido novamente sobre as pessoas. E ele escreve, o dia do Filho é igual ao oitavo dia. E em cima também escreve o oitavo dia, o domingo, é igual ao ano 50 do jubileu. Ou ano oitavo festivo. O dia do Filho é igual à oitava ou primeira era. E uma pedra angular com as eras e todas divididas ali, e em cima na pedra angular escreve 8. Mais embaixo diz, ou continuamos aqui, diz, agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E de todo o ensinamento que nós temos e confirmação da palavra de Deus, pela palavra de Deus, por sinais, por maravilhas, Vemos hoje em dia que no livro de Lucas aqui, segundo acabamos de citar Lucas 17 e o versículo 30 de Lucas, e Malaquias 4 e as diferentes escrituras com as quais estamos familiarizados, que essa palavra novamente é movida sobre as pessoas, que as tradições mortas do homem são mortas. E o Filho de Deus vive novamente com o batismo do Espírito Santo no nosso meio e está nos dando vida. E está nos dando vida. Assim como Cristo foi o primeiro a se levantar dentre todos os profetas e assim sucessivamente, mesmo que tipificado em muitos lugares, ele foi a primícia dos que dormiam. Do Antigo Testamento, escreve ele ali, na noiva, vindo de Cristo, saindo da igreja. Outra vez, nos dias finais, terá que se mover um feixe. Oh, vá, mover o feixe. O que era o feixe? O primeiro que chegava ao amadurecimento. O primeiro que provou o que era trigo. Que provou ser um feixe. Aleluia. Estou seguro que vocês veem sobre o que eu estou falando. Foi movido sobre as pessoas. E a primeira vez, aí surgirá para a era da noiva. E escreve o oitavo dia. Para uma ressurreição fora do tenebroso denominacionalismo. Será uma mensagem que todo o amadurecimento da palavra regressou novamente em todo o seu poder, e sendo movido sobre as pessoas por meio dos mesmos sinais e maravilhas que ele fez no passado. A era da noiva, ressurreição. No princípio, oitavo dia. E na página 16, diz... E ele foi movido a eles a palavra, o qual era, ele foi movido de novo a eles no dia de Pentecoste. A palavra manifesta agora, e segundo digo, ele será movido novamente no dia final. E desenha uma pedra angular, e a flecha para aí, 8, e embaixo as eras, e 7 na sétima era. E escreve, movido 2 vezes lá. E 2 vezes aqui. E aí também escreve a segunda vinda de Cristo, movido de novo hoje. Último dia. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Cristo tem as chaves do reino dos céus e entregou a Pedro. Pedro tem as chaves, Pedro tem também as chaves de Davi ou a chave de Davi.
Mas, volte e leio. Cristo tem as chaves do reino dos céus e as entregou a Pedro. Mas tem também as chaves de Davi ou a chave de Davi. E essa é para este tempo final, para poder abrir a porta do reino de Davi. E isso já vamos ver com mais detalhes. Talvez quando o virmos cumprindo, como vai ser isso? E tem as chaves do inferno e da morte também. Portanto, poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado. E poderá lançar no inferno a quem ele quiser lançar. Há uma mensagem também, um estudo que lemos, onde colocar a escritura de São João, capítulo 5, versículo 25 ao 28, onde ali Cristo falando, diz: em verdade vos digo, vem a hora, e já chegou, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ali o irmão William escreve, do Espírito Santo em carne. Ou seja, agora vejam como diz, ou seja, que alguém terá essas chaves, como Pedro tinha ali. E poderá dizer, portanto, poderá tirar da morte física todos os crentes que morreram no passado. Ou seja, pela palavra sendo falada. E poderá lançar ao inferno quem ele quiser lançar. E depois, para o juízo. Poderá tirar do inferno todos para julgá-los no juízo final. Lembrem que Cristo tem as chaves do inferno e da morte. Quando foi lá e arrebatou, tirou do diabo. E poderá também atar o diabo com uma grande corrente e lançar. Vamos ver como diz aqui. Em que lugar está essa passagem? Apocalipse 21 ao 3. E viu um anjo descendo do céu, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Assim que vejam vocês, este anjo tem a chave do abismo e vai usá-la. Cristo tinha que tomar as chaves do inferno, do Hades do inferno e da morte, para poder sair, abrir e sair. E assim o fez. Por isso é que os crentes em Cristo que morreram serão ressuscitados. Como foi também na ressurreição, na primeira vinda do Senhor. Vejam na mensagem, Demonologia, página 40 e 41 diz: se eu pudesse pensar de como Jesus, quando ele morreu e foi e pregou às almas que estavam em prisão, ele morreu pecador, não conhecendo o pecado, e com todos os nossos pecados estavam nele. E Deus, pelos seus pecados, o mandou ao inferno. A Bíblia diz que ele foi e pregou as almas. E ele escreve almas em prisão e desenha uma estrela de Davi. E a escritura de 1 de Pedro 1, 17 ao 22. Algumas pessoas dizem, irmão Branham, eu não posso entender. Disse, Jesus se levantou no terceiro dia. Ele morreu na sexta-feira de tarde e se levantou no domingo pela manhã. Assim que ele só ficou morto um dia. Ele disse, dentro desse tempo, pois ele tinha uma escritura na Bíblia na qual ele podia se firmar. Pois Davi, um homem que depois se desviou, mas ele era salvo. Mas um profeta, sob a inspiração de Deus, disse, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. E ele sabia que 3 dias e 3 noites que o corpo entraria em corrupção. E Deus havia dito ao profeta, ele não verá corrupção.
Assim que ele tomou a palavra de Deus, ele venceu Satanás todas as vezes nela. Ele derrotou a morte na palavra de Deus. Aleluia. Ele venceu a morte. Quando o mataram, ele morreu como pecador. Meus pecados e seus pecados sobre ele. Ele desceu, posso vê-lo bater naquela porta ali. E aquelas almas perdidas saíram e disseram: bom, quem és tu? Ele disse: por que não deram ouvido àqueles outros profetas que pregaram? Eles estavam condenados. Eu sou o Filho de Deus que uma vez viveu. Meu sangue foi derramado. Eu venho dizer, eu cumpri o que os profetas disseram que eu faria. Passou direto pelos demônios, direto para o inferno, tomando as chaves da morte e do inferno do diabo. E as pendurou no seu lado, no seu abdômen, e começou a subir. Aleluia. E desenha uma estrela de Davi e escreve as chaves da morte e do inferno. Chegando cedo pela manhã, aleluia, vamos desenhar um pequeno quadro aqui. Cedo pela manhã, há outro grupo colocado aqui no paraíso. Eles não estão ali agora. Agora, isso, no estudo das dimensões ali, se fala desse lugar, o qual ele nos disse que estão ali e vão ali os 144 mil e as fátuas. Agora, vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão dos santos, se você estão falando a um santo em sua igreja, esse homem é um pecador. Ele está no inferno, ou esperando lá pelo seu juízo. E se ele era um santo, ele está na glória de Deus e não pode voltar. Isso é correto. Posso provar isso. O sangue de touros não podiam tirar o pecado, mas o sangue de Jesus tirou o pecado. Eu posso ver Jesus ir lá, onde no paraíso está o velho Abraão, Isaac, Jacó e os demais ali. Recordem que ainda não estava essa dimensão, estavam eles nesse lugar chamado paraíso. Eu posso ouvir bater na porta. O irmão Branham bate no púlpito. Oh, eu amo isso. Isso me coloca bem, me sinto quase religioso agora. Eu posso vê-lo olhando ali e ouvir dizer: Abraão, quem está fora? Quem está aí? Ele disse: eu. Esse é Abraão falando. Quem é? Eu sou a semente de Abraão. Amém. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta. Ele disse: eu sou a semente de Abraão. Daniel disse: olhe lá, lá está a pedra que eu vi ser cortada da montanha. E desenha uma estrela de Davi e escreve: a pedra cortada da montanha é igual, Jesus Cristo. Eu posso ouvir as pessoas dizerem: ah, lá está ele. Eu o vi como poeira sob seus pés. As nuvens estão se movendo quando os cordeiros batiam suas mãos, as folhas, e todos eles exultavam. Oh, eu posso ver aqueles diferentes no paraíso esperando por ele. Eu posso ouvi-lo dizer: venham, está saindo a luz do dia lá em Jerusalém. Você tem que sair daqui. Nós vamos subir. Porque vocês confiaram no sangue de touros e de bodes, esperando pelo tempo do meu sangue. Mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário. Eu sou o Filho de Deus encarnado. Todas as dívidas de pecado estão pagas. Estamos na estrada. Esse salmo que hoje leram no princípio, que o reverendo William Pérez leu, ali ele coloca, vejam nesse Salmo 24, vejam, no versículo 7 e 8.
no versículo 6, tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ele coloca ali Apocalipse 1, 15 e 10, 1, que é a vinda desse anjo forte. E no capítulo 7, 8, do lado ele escreve rapto dos santos do Antigo Testamento. AT. Do Antigo Testamento. E no capítulo 9 e 10, ali escreve rapto da igreja do Novo Testamento. NT, Novo Testamento, ou seja, Novo Testamento. E escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, 17 e 14, 14 do 14 ao 20, 1 do 10 ao 20, 1 do 6 ao 8, 10 do 1 ao 11, e depois também ali colocou 1, 18. Vejam como este Salmo de Davi também nos fala ali desses dois raptos. E aqui mais adiante diz, não eram mais velhos, na mensagem Demonologia, página 42, não eram mais velhos. Aqueles eram Abraão e Sara, e desapareceram. Eles olharam, alguém está nos observando. Eles podiam desaparecer da mesma forma que ele podia passar através da parede. O mesmo tipo de corpo, vem? O mesmo tipo de corpo que Jesus tinha, também eles tinham. E teremos nós. Você e eu teremos também esse corpo. E isso é correto. Aqui estão todos os profetas e eles caminhando ao redor, olhando ao redor da cidade. E Jesus os guiou para cima, para dentro, em cima das estrelas, lua, nuvens, e levou cativo o cativeiro. Deu dons aos homens. Jesus senta-se hoje à destra do Pai, subiu lá, sentou-se até que todos seus inimigos foram feitos por estrado de seus pés. E ele escreve ali em Jerusalém, viram Abraão e Sara depois que ressuscitaram. E é na Jerusalém espiritual a igreja do Senhor onde se estará cumprindo a promessa da ressurreição e onde se verão todos os que partiram das eras e também do nosso tempo. Continua dizendo nosso irmão William, agora Cristo está no céu, no trono celestial como rei reinando. Todo o poder foi dado no céu e na terra, porque o reino celestial e o trono celestial governam sobre todos os céus, sobre todas as dimensões, sobre o mundo invisível e sobre o mundo visível. Governa sobre todas as galáxias. E não vamos entrar em detalhes para verificar se há pessoas, assim como nós, em outros planetas ou em outras galáxias. Já temos suficientes coisas para fazer aqui para sair deste planeta, antes que comece a grande tribulação. Assim que há anjos, arcanjos e tudo. E há um tipo de governo no universo. Mas isso vamos ver quando já estivermos transformados. Agora temos que nos ocupar da nossa salvação com temor e tremor, como diz a Escritura, e trabalhar na obra do Senhor, para que em breve se complete a igreja e em breve também se realize tudo correspondente à visão da grande carpa catedral e à manifestação dessa terceira etapa, onde estará em pleno cumprimento da terceira etapa. Portanto, aí será também que estaremos vendo e sendo aberto o mistério do sétimo selo. E também todo esse mistério das pragas, das trombetas, tudo isso vai ser esclarecido ali. Onde? Na grande carpa catedral. Aqui. Assim que oramos, e já levamos esclarecendo um tempinho.
Assim que oramos a Cristo que nos ajude e que nos use e que em breve se cumpra a visão da carpa. E também o que Deus tiver que fazer com os judeus seja feito, o que corresponde antes da grande tribulação e o que vai fazer também com sua igreja. Já estamos no final quase, ou o tempo final, portanto, os ventos fortes da grande tribulação que antecedem a grande tribulação, como que já estamos sentindo no planeta. É como a antessala à grande tribulação. Nessa manhã, como às 9 por aí, estava conversando com Júlio Ángel. Ele me disse, você sentiu? Estava escrevendo a ele e ele me escreve, olha, você sentiu? Como que tremeu? E eu, não senti. O televisor, o monitor se moveu e verifica. Quando verificou nas notícias, em Guánica tinha ocorrido, creio que de 4.8, podem buscar. E isso esteve ocorrendo e veio ocorrendo e a cada vez vai ficar mais e mais intenso. Vejam, há um extrato que ele, nessa mesma mensagem, vamos escutar quando o irmão William o citar, que é na página 373 do Livro dos Selos, onde a terra começará com suas contrações violentas e grandes sacudidas, como ocorreu na primeira vinda do Senhor na ressurreição. Ou seja, que tudo isso já está profetizado que ia e que vai acontecer. Diz, e se as coisas estão difíceis agora, como será na grande tribulação para a raça humana? Vai ser muito difícil. Mas esperamos estar prontos o mais rápido possível para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas recordem uma coisa, não seremos transformados e não seremos arrebatados ao céu sem que se cumpra a visão da carpa. Portanto, esse é um projeto muito importante no qual todos os que esperam ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro devem estar trabalhando para que em breve se torne uma realidade. Talvez, em qualquer país poderão dizer, talvez, em qualquer país, qualquer um poderá dizer, e por que estão trabalhando num projeto assim? A pergunta seria, você crê na visão da carpa, que é importante? Em seguida vão dizer que sim, claro que sim. E por que, se é tão importante, não está trabalhando para fazer algo a favor desse projeto? Nós estamos trabalhando porque cremos que é importante. E que aí há uma visão grande, uma bênção grande para obter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E sem o cumprimento da visão da carpa, nem haverá ressurreição, nem transformação, nem rapto. Ou seja, nem arrebatamento para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, esse pode ser o projeto físico tangível mais importante do programa de Deus para este tempo final. Como foi importante a construção do tabernáculo e a construção do templo em Jerusalém. A construção do tabernáculo no deserto. Assim que, como projeto físico, esse é o mais importante que a construção de um local para uma congregação em qualquer país. Mesmo que é importante, mas tem mais importância esse, porque está ligado ao sétimo selo, está ligado à terceira etapa, está ligado a tudo que Deus vai estar fazendo em sua manifestação final. E vão estar aí a coluna de fogo, o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e quando regressar o reverendo William Branham, vai estar aí também. Mas provavelmente, antes de regressar em corpo físico glorificado, pode ser que também esteja. Se é que está no programa de Deus, que esteja em corpo espiritual, corpo angelical. Na mensagem, o Senhor Jesus Cristo abrindo portas, pregado em 31 de janeiro de 2009, nos diz,
E agora em Bogotá, Colômbia. E agora, quem tem a chave de Davi é quem pode abrir a porta, porque o programa do trato de Deus com o povo hebreu está ligado a Davi, ao reino de Davi e ao trono de Davi. Portanto, a chave para essa porta, para entrar para esse programa do reino de Deus, para ser estabelecido na terra, o qual será a restauração do reino de Davi, a chave, Deus a tem, assim como deu a Pedro, a do reino dos céus. Seguramente a dará a alguém, ou seja, ou a operará através de alguém, porque foi Deus quem a operou através de São Pedro. Foi dada a São Pedro, mas quem a operou foi o Espírito Santo. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado na página 31 e 33, 31 embaixo diz: Então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Depois Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue. Tu não aprendeste isso numa escola, mas meu Pai que está nos céus te revelou. E notem bem o que diz agora: sobre essa pedra. E escreve sobre essa pedra igual à revelação. Está falando a Pedro, a semente predestinada de Deus que tinha recebido essa luz. E também tinha recebido as chaves do reino. Sobre essa pedra, a revelação de quem é Jesus Cristo, o qual é Deus manifestado. Sobre essa pedra, não sobre Pai, Filho e Espírito Santo, onde Jesus seja a segunda pessoa, mas o melhor, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, a revelação de Jesus Cristo. E escreve ali as chaves do reino, e escreve hoje, é igual, sobre quem é em sua revelação hoje. Agora na mensagem, os santos do Altíssimo, possuindo o reino de Deus, pregado 7 de novembro de 2009, em Franca, Brasil, diz agora, também São Lucas, capítulo 13, versículo 25 ao 27, diz que quando o pai de família tiver se levantado e fechado a porta, então verá as pessoas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, ensinastes em nossas praças, ou seja, vejam, o identificarão como o Senhor. Como Saulo o identificou ali, quando apareceu nessa luz: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, o identificou como o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. E vejam como aqui, essa parábola de São Mateus capítulo 25, quando vem bater a porta, porque não tem azeite em suas lâmpadas, e as prudentes, para que não falte a nós, melhor que vão vocês e busquem. E veio o esposo e levou, e as levou, e quando elas regressaram, a porta já estava fechada, e começaram a bater. Vejam, elas reconheceram quem era o Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, em nossas praças ensinaste. Ele dirá: não sei de onde sois, não vos conheço. Assim que a porta da dispensação da graça será fechada, e já está fechada. Mas se abre a porta da dispensação do reino, ou seja, que alguém tem que ter recebido essas chaves para fechar uma dispensação e abrir outra dispensação. Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 disse que Ele tem a chave de Davi, que Ele é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Portanto, essa chave de Davi, Cristo, que está em Espírito Santo no meio da sua igreja, vai usá-la em sua manifestação final, através do último mensageiro que ele terá na igreja. E vai abrir a porta da dispensação do reino. Vai abrir a porta para a restauração do reino de Davi, porque tem a chave de Davi. Ele também tem as chaves do inferno. Agora vejam, num escrito, ele nos diz ali algo muito importante do porquê não podia ocorrer ou que cada filho de Deus recebesse o corpo eterno e glorificado na dispensação da graça. Vejam, diz, ele escreve, na sétima dispensação do reino se unirão as bênçãos espirituais e materiais. E teremos o corpo espiritual teofânico. Essas são bênçãos espirituais e o corpo material glorificado. E escreve bênção material. E toda a herança material. Por isso, não podia vir o corpo físico glorificado na sexta dispensação da graça, a qual tem a bênção espiritual. Ou seja, que não se podia receber essa bênção material, o corpo glorificado na dispensação da graça. Os que estiverem esperando nessa etapa passada a bênção física do corpo eterno e glorificado, ali não vão receber. Tem que ser na dispensação do reino, na pedra angular, onde o grão, onde o trigo amadurece, onde o sol bate. Ele também tem a chave do inferno e da morte. Isso está por aí, pelo capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse. Por isso poderá realizar a ressurreição dos mortos em Cristo. Para cada porta há uma chave. E aí lemos em São João capítulo 5, que é o Espírito Santo em carne, falando para que possam vir os mortos em Cristo. Portanto, este é um tempo muito importante, onde sabemos que muitas coisas têm que ser abertas e consequentemente, o Senhor tem as chaves e vai usá-las na sua manifestação final, por meio do último instrumento que Ele terá na terra. Por exemplo, o sétimo selo, esse mistério vai ser aberto. Há uma chave no livro de Citações, página 151. Párrafo 13. 1347 diz: Parágrafo 1347 diz: Isso eu digo no nome de Jesus Cristo, não acrescentem vocês uma coisa, não tirem, não coloquem suas próprias ideias nelas, somente digam o que disserem as fitas, somente façam exatamente o que o Senhor Deus ordenou fazer, não acrescentem, não tirem, somente creiam e caminhem humildes diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos aproximando do entrar à terra. Não tomem alguma coisa nova, e estão voando por todas as partes, e virão mais que virão, haverá mais que virão, mas não aceitem essas coisas novas. O Senhor seu Deus declarou a vocês o que é verdade. Não comecem nem tentem nunca, não comecem nem tratem uma organização, não tratem de edificar sobre alguma outra coisa, senão que permaneçam humildes diante do Senhor seu Deus, porque parece que as portas podem se abrir em breve, a terra prometida. E aí ele escreve: há uma chave para cada porta, a vinda de Cristo.
Então entraremos com o verdadeiro canto e regozijo, quando a noiva e o noivo tomarem seu lugar. Sobe aqui, escreve a era eterna e uma pedra angular. E aqui a pedra angular como a flecha, a pedra angular e as eras. E embaixo aqui escreve a terra prometida e a porta. E também ali desenha uma pedra angular e uma porta assim na pedrinha. E escreve as portas, a terra prometida. Já vamos nos deter aí. Por hoje, já depois, poderemos continuar falando da chave de Davi. E quem tem a chave de Davi? E assim, deixamos para outra ocasião esse tema. E agora nos corresponde ao mistério da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado 12 de abril de 1998. Agora vejam, vamos ver ali uma porção mais, onde diz que regressamos com duas porções. Lemos faz pouco tempo, página 69, parágrafo 597, diz: e como Elias foi para baixo no Jordão, e um dia o golpeou com Eliseu, e foi de volta, e ele cruzou ao outro lado, ele veio de volta, e escreve, segundo Elias é igual a Eliseu, com uma porção dupla. E quando nós golpearmos o Jordão com Cristo, e escreve, Eliseu, Moisés e Elias, o Espírito Santo. Quando golpearmos o Jordão com Cristo, com ungido, com Moisés e Elias, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viemos para trás, com as duas, ressurreição física. E nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. E escreve a ressurreição espiritual, a ressurreição física, no regresso com Cristo. E vamos golpear o Jordão, ou seja, a grande tribulação. Por que não vamos passar pelo Jordão, mas que vamos passar em seco? Não vamos passar a grande tribulação. Por isso ele dizia, quando essa perseguição vier, não te assuste. Há uma luz que levará a sua igreja. Ela não passará pela tribulação. Ou seja, por isso é muito importante seguir essa luz, o qual é a coluna de fogo. Enquanto estava detida, parada, eles não se moviam no deserto. Enquanto ela se movia, eles ouviam, recolhiam tudo e se moviam. A coluna de fogo está parada, detida, na era da pedra angular e dispensação do reino. Mas de um momento a outro, quando chegar o momento da ressurreição e da transformação, essa luz se irá. E estará como Jesus abrindo caminho para a presença de Deus, para a sétima dimensão.
Por isso, não pode se perder de vista a luz, a coluna de fogo, que está hoje em seu povo. Porque um desses dias, essa luz nos levará, e nos raptará, e nos levará à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Sigam olhando a luz, a coluna de fogo que está no meio da sua igreja. Vamos nos colocar em pé e assim deixamos no tema que temos para hoje o mistério da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Bom, deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.